O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta um possível pedido de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, por supostos crimes de guerra relacionados às ações de Israel nos territórios palestinos, especialmente em Gaza. As acusações incluem a privação deliberada de alimentos aos palestinos em Gaza, o que é considerado uma violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Netanyahu reagiu com fúria nesta terça-feira, dia 21 de maio, à notícia de que poderia enfrentar um mandado de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele declarou que a situação era um ultraje moral de proporções históricas, e afirmou que Israel estava travando uma guerra justa contra o Hamas, uma organização terrorista genocida que perpetrou o pior ataque ao povo judeu desde o Holocausto. Netanyahu afirmou que Karim Khan, o procurador-chefe do TPI, era um dos grandes antissemitas dos tempos modernos. Ele comparou Khan aos juízes da Alemanha nazista, que negaram direitos básicos aos judeus e permitiram o Holocausto. Netanyahu acrescentou que a decisão de solicitar mandados de prisão contra ele e o ministro da Defesa de Israel, Gallant, equivalia a despejar gasolina friamente nas fogueiras do antissemitismo que assolam o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou ultrajante a solicitação de mandados de prisão. Segundo ele, não havia nenhuma equivalência, entre Israel e o Hamas. Esse desenvolvimento segue esforços da África do Sul e de outros países que solicitaram ao TPI que investigue se Israel cometeu crimes de guerra durante os recentes conflitos. Além disso, há alegações de que as políticas de Israel na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, incluindo a expansão de assentamentos, violam o direito internacional. Israel está trabalhando para evitar que o TPI emita um mandado de prisão contra Netanyahu, argumentando que tais ações são politicamente motivadas e exploram a corte em favor de agendas de grupos como o Hamas. O pedido feito pelo procurador será agora avaliado por um painel de juízes de instrução, que determinará se as provas apresentadas justificam a emissão de mandados internacionais de captura. Segundo especialistas jurídicos, o painel provavelmente seguirá a recomendação do procurador. Prisões emitidas por esse tribunal impedem que os indivíduos visados viajem para nações que o reconheçam. Isso aconteceu com Vladimir Putin, que foi obrigado a desmarcar sua presença no encontro do BRICS em agosto de 2023. Como Putin tem um mandado de prisão emitido pelo TPI por alegados crimes de guerra cometidos na Ucrânia e a África do Sul, anfitriã do encontro, reconhece a legalidade do tribunal, Putin não pôde comparecer, enviando em seu lugar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. No caso de Netanyahu, Gallant e dos três principais líderes do Hamas, se o TPI emitir um mandado de prisão, acontecerá o mesmo, as portas dos países que reconhecem o TPI se fecharão para eles. Em termos práticos, essas ordens de prisão, se forem emitidas, não afetarão em nada a guerra entre Israel e o Hamas, mas servirão para isolar ainda mais o Estado israelense a nível internacional. O Tribunal Penal Internacional, TPI, é uma corte internacional permanente, estabelecida pelo Estatuto de Roma em 2002, com a missão de julgar indivíduos acusados de cometer crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. A aplicação de um pedido de prisão pelo TPI, como no caso de Netanyahu, implica que o tribunal encontrou fundamentos suficientes para crer que o indivíduo em questão pode ter cometido atos que se enquadram nas categorias acima mencionadas. Se os juízes de instrução aprovarem o pedido, o mandado de prisão internacional será emitido, obrigando os Estados-membros a cooperarem na captura e entrega do acusado ao TPI para julgamento. Isso reforça o compromisso da comunidade internacional em responsabilizar líderes e indivíduos por violações graves do direito internacional, mesmo em face de complexas disputas políticas e conflitos armados. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.